Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Eu já peço para você chegar deixando aquele likeão, que é para o YouTube entender que esse canal é importante para você e te recomendar os nossos vídeos. Te peço também para compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no Resenha Rubro-Negra para você ficar sabedor de tudo o que acontece no Mengão Queridão. Temos vídeos ao meio-dia e às 19 horas. Além disso, fazemos sempre o pré-jogo com imagens ao vivo do Flamengo, direto do campo que o Flamengo estiver jogando, 2 horas e 15 antes do time entrar em campo. O pós-jogo ao vivo também é aqui, logo após o término da partida. Então eu convido vocês a se inscreverem, convido vocês a convidar os seus amigos rubro-negros a se inscreverem para poder curtir tudo que rola aqui no Resenha Rubro-Negra com o Mengão Queridão. Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão contra o Corinthians no Maracanã. O Mengão Queridão vem com tudo aí para tentar diminuir essa diferença que infelizmente ontem o Atlético Mineiro aumentou. Na entrevista do Cuca ele disse que estava bastante nervoso porque estava chegando muito próximo o Flamengo. Se eles não vencessem ontem, hoje o Flamengo vencia e diminuía para 5 pontos a diferença. Eles estavam muito tensos e com uma pressão muito grande nas costas dele. Isso, segundo o Cuca falou. Imagina se eles perdem ontem e a gente ganha hoje. Imagina se a gente não perde esse tanto de pontos que a gente perdeu. Porque, na verdade, quem está dando o título para o Atlético Mineiro somos nós. E não me venham com as churumelas de arbitragem, não, que a arbitragem no Brasil sempre foi essa vergonha. Está mais escancarada esse ano por causa do VAR, mas sempre foi essa vergonha. O Flamengo tivesse feito os pontos que perdeu pelo caminho, nem a arbitragem pararia o Flamengo. É fato que a arbitragem tem que melhorar, que o departamento de relações externas do Flamengo tem que ser mais ativo para cobrar mais a CBF, para exigir não que as coisas aconteçam bem para nós, mas que aconteçam bem para todo mundo. Nós não queremos privilégios, só não queremos ser prejudicados, como fomos e muito nesse Campeonato Brasileiro. No próprio gol do Atlético Mineiro ontem, parece que o Keno está um pouco à frente da jogada, mas o VAR deu que estava tudo bem. Se está tudo bem, está tudo bem. Fabrício, mas é duvidoso. Gente, está na regra. Se tiver dúvida, pró-ataque. Sempre é assim. Se tiver dúvida, pró-ataque. Ou seja, na dúvida, dá o gol. Entendido? Sempre foi assim no futebol, privilegiando sempre o ataque. Então eu não vou chorar no que está acontecendo a favor ao Atlético Mineiro, porque o Fabrício Lopes tem um total entendimento que o Flamengo deixou escapar. Mesmo os erros de arbitragem contra o Flamengo deixou escapar. Dava pra gente vencer alguns jogos como Internacional, Grêmio em casa, América Mineiro, né, Bragantino, Atlético Goianiense. Dava pra gente ter vencido esses jogos, foram vacilos nossos. E quando a gente vacila, a gente dá abertura para a arbitragem sassaricar. Tivéssemos feito o nosso dever de casa, a arbitragem, mesmo sassaricano, não tiraria o tricampeonato brasileiro do Flamengo. Ainda não tiraram. É fato que o Atlético Mineiro está com a pressão, o Cuca já falou sobre isso ontem, basta a gente continuar ganhando que em algum momento eles vão tropeçar. Eu acredito muito, muito nisso mesmo. Agora eu acredito mais ainda que estão faltando 10 dias. Cada dia menos eu fico com mais ansiedade. A cada dia menos para chegar à final, mais ansiedade eu fico. Dói até aqui, ó, perto do esôfago aqui, de tão nervoso que eu fico em pensar que faltam 10 dias para a final da Libertadores da América. Mas vamos deixar esse negócio de Libertadores da América um pouquinho de lado, porque hoje tem Mengão no Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre a provável escalação do Mengão Queridão, mas antes eu quero mostrar para vocês uma situação que eu achei sensacional, que é o Corinthians e os seus torcedores. O Fórum do Corinthians. Quem me acompanha sabe, eu falo há muito tempo que eu sou infiltrado num monte de lugares. Fórum de Corinthians, de São Paulo, do Grêmio, aonde tem torcedorante, eu estou infiltrado para ver o comportamento dos torcedores, para conseguir pescar alguma coisa de escalação do time adversário, de alguma situação deles. Então, eu estou aqui infiltrado no Fórum do Corinthians,
E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui dentro do fórum. Primeiro, que o William não vai para o jogo, tá, gente? Já muita gente me perguntando, será que o Corinthians vem com uns 4 reforços e tal? Não, vem com 3. Roger Guedes, Juliano e Renato Augusto. O William tá com uma lesão na coxa, vai desfalcar o Corinthians. E daqui a pouco nós vamos falar dos desfalques do Mengão Queridão também. Mas enfim, eu tava zapeando aqui no fórum do Corinthians, e aí eu tô vendo aqui os tópicos, né? Cantillo recebe elogios dos colombianos, fato lamentável no jogo do Corinthians feminino, o Corinthians está no caminho certo para retornar ao topo do futebol brasileiro, tadinho desse cara, né? Ele acha que dá para retornar ao topo do futebol brasileiro devendo até as cuecas, mas tudo bem. Alerta importante, Luiz Roberto narra o Timão amanhã, se levar gol no começo de novo, como tem sido em jogos contra o Flamengo, já começou aqui o medo, né? Já começou. Aí, Silvinho, 90% do seu trabalho só fez M, eles estão bravos com o treinador deles lá, tá? Aí eu tô zapeando, vou descendo, aí de repente eu chego num tópico que eu achei legal pra caraca, que é esse aqui, ó. Corinthians versus Flamengo é assustador. Falei, caraca, a torcida... Ô, gente, é assustador. Eu tô no fórum do Corinthians. Os caras estão dizendo que Flamengo e Corinthians é assustador. Aí vamos lá, vamos entrar, vamos ver o que os caras estão falando, por que os caras têm tanto medo do Mengão Queridão assim, né? Aí eu vim aqui e vi a postagem original. Nos últimos 10 jogos, são 7 derrotas e 3 empates. 25 gols sofridos pelo Corinthians e 8 gols marcados apenas. Aí o rapaz complementa. É assustador como nos conformamos a colecionar vergonhas. Que Renato Augusto, Roger Guedes e companhia nos salvem hoje de mais uma 3 pontinhos. Eu falei, caraca, velho, isso daí não é possível. O pessoal não pode concordar com isso. Aí vim ver aqui as respostas ao tópico, né? Aí um rapaz aqui chamado Alex diz, não, ficamos anos surrando eles. Agora eles já descontaram. Mas não tem esse anos surrando, não. Flamengo e Corinthians trocavam muito aí as vitórias, né? O Flamengo já eliminou, por exemplo, o Corinthians do Ronaldo Fenômeno, do Roberto Carlos, de uma Copa do Brasil. Aí num ano eles ganham, no outro a gente ganha. Assim, anos surrando, isso daí é loucura da cabeça do cidadão. Mas tudo bem, olha o tópico, né? É assustador, então tem que dar uma amenizada. Aí o LF falou assim, como é assustadora a vantagem que tínhamos de 2009 até 2015. Jogos contra o Flamengo não existe peso de camisa para nenhum lado. Ultimamente tem tido, irmão. Ultimamente o Flamengo tem se imposto pra caraca. Aí nós temos aqui o Alexandre que falou assim, tá na hora de mudar isso, né? Pelo amor de Deus, nosso time não pode levar sacode hoje. Temos um elenco bom. Os caras confundem elenco com 4 jogadores. Aí o Carlos falou o seguinte, estava pensando nisso, como um clube como o Corinthians chega ao ponto de ir para um jogo com mais chance de tomar outra goleada do que de vencer, independente da fase que o Flamengo está. Era para pelo menos ter um time que pudesse jogar em um nível mais próximo. E o Silvinho tem culpa nisso também. Vencer não é impossível, mas é muito difícil. Olha o nível de confiança que os torcedores corintianos estão. Aí vem aqui o Fio e posta uma das que eu mais gostei. Isso é de confronto, de estar mais parecendo confronto de profissionais contra amadores sem treino. É lamentável. Hoje mais uma chance de começar a mudar isso. Aí o Alex, que é aquele lá de cima, tá mais assanhadinho. Hoje isso acaba. Aí o Jefferson tá falando, hoje empate é goleada. O Carlos está reclamando que precisa devolver os 5-1 e os 4-0 do Palmeiras. Aí vem aqui o Lawrence, o retrospecto é favorável ao Flamengo. No estádio de São Paulo, apenas Palmeiras e São Paulo têm mais vitórias em confrontos. O Santos também perde em número de vitórias. Aí vem o Mário e fala assim, você tem razão, o momento é assustador, mas mesmo em grandes momentos do Corinthians, na época de Sócrates e companhia inclusive, o Flamengo sempre assustou. Não sei porquê. Olha, gente, isso é mágico. Eu me alimento desse tipo de coisas e eu sei que vocês também. Mesmo na época de Sócrates e companhia,
O Flamengo sempre assustou, não sei porquê. Eu chego a ficar arrepiado, nação. Esse é o poder que o Mengão queridão, o Mengão malvadão tem nos adversários. E nós estamos falando do adversário com segunda maior torcida do Brasil. E os caras se assustam e temem o Mengão queridão. É por isso que quando as pessoas vêm falar que eu sou modinha, porque eu não aceito derrota do Flamengo, eu falo, não aceito mesmo. Porque o Flamengo passou por anos muito ruins, mas o Flamengo é muito grande. O Flamengo tem que vencer tudo, tem que ganhar tudo para cultivar no coração e no coques dos antes esse tipo de susto, esse tipo de temor. Eu acho isso sensacional, adorei. Agora, nação, segunda-feira eu gravei um vídeo aqui e postei nas minhas redes sociais daqui, ó. No treino de amanhã, dia 16, o Flamengo deve usar o campo com refletores. Eu trouxe essa notícia em primeira mão aqui no YouTube e nas minhas redes sociais também. Isso no dia 15. Aí o que acontece? No dia 16, conforme previsto, o Mengão queridão iniciou o seu treinamento no campo que tem os refletores. O treino de ontem foi marcado para as 16h30. 16h30, os jogadores se apresentaram no Ninho do Urubu e aí lá para as 17 e pouquinho, os jogadores foram ao campo com refletor, como eu havia adiantado em primeiríssima mão para vocês, dos canais Resenha Rubro-Negra e Fla Nação VP. O que dá uma perspectiva muito boa, porque o Jorge Jesus, por exemplo, queria que a gente utilizasse esse campo com os refletores para que a gente pudesse se ambientalizar ao horário do jogo, com clima, com tudo ao horário do jogo. E o Renato Gaúcho está sendo o primeiro a estrear, a inaugurar esse campo com os refletores. Vocês vão vendo aí que à medida que o treino for passando, a luz vai indo embora, lá agora já está mais escuro, as coisas vão escurecendo. Ó. Aquela rodinha de bobo que eu fico revoltado, como é com o Renato Gaúcho, basta lembrar como era com o Jorge Jesus. Com o Jorge Jesus não existia uma roda de bobo desse tamanho, não. Era várias rodinhas pequenas, onde ele cobrava intensidade dos jogadores na busca da posse de bola. Essa rodinha de bobo ela serve como aquecimento, mas também como um trabalho para buscar a posse de bola, de intensidade na marcação. Com o Renato Gaúcho, essa rodinha de bobo aí passou a ser apenas uma rodinha de bobo. Nós estamos vendo aí Davi Luiz, já vimos o Felipe Luiz. Aliás, o Felipe Luiz não tem escalação garantida para hoje, tá? Muito provavelmente ele não deve ir. Por quê? Porque o Renato Gaúcho está querendo esperar mais um pouco para o Felipe voltar. Ele já está treinando há 3 semanas com os jogadores sem nenhuma restrição. Mas o Renato gosta muito do futebol dele e sabe da importância dele para o grupo. Daí está segurando as pontas para ele voltar, reduzindo ao máximo o risco de lesão. O mesmo acontece com a Arrascaeta também. Não tem lesão no Arrascaeta. E muito provavelmente, se ele for utilizado contra o Inter, vai ser alguns poucos minutos. E no jogo contra o Grêmio mesmo, é que a gente vai tentar ver o Arrascaeta de volta em sua plenitude. Mas por enquanto, ele vai sendo poupado aí pelo treinador Renato Gaúcho. Diego Alves nem foi a campo. Vai inteirar o 4º jogo que o Diego Alves não atua. Ele não foi para o campo e, portanto, deve desfalcar o Mengão queridão hoje novamente. Com isso, nós teremos a seguinte provável escalação do Mengão queridão para o jogo de logo mais. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique e Davi Luiz na zaga. Rodrigo Caio só volta no jogo contra o Palmeiras, muito provavelmente. René deve ganhar mais uma oportunidade na lateral esquerda. Thiago Maia e Andrés Pereira. Por quê? O Ilharão sentiu uma dor no joelho por causa de uma pancada no jogo contra o São Paulo. Até o presente momento não é nada que preocupe. Mas obviamente que no momento como esse, você tendo um jogador dolorido, você poupa ele, você descansa ele, você cura ele, porque você tem objetivos maiores lá na frente. Daí nós temos o Michael continuando lá do lado esquerdo do campo, fazendo aquele trabalho. Everton Ribeiro do lado direito, no comando de ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Esses dias alguém me falou aqui nos comentários que o Bruno Henrique estava fazendo a função do Arrascaeta. Não, não tá.
o Bruno Henrique definitivamente não está fazendo a função do Arrascaeta. Ele está fazendo a função de um centroavante pela esquerda, com o Gabigol fazendo a função de um centroavante pela direita. Os dois têm muita mobilidade, podem sair para o meio, podem sair para o lado, pode sair para frente. Eles têm mobilidade, mas não, o Bruno Henrique não está fazendo a função do Arrascaeta. Em momento nenhum a gente vê o Bruno Henrique com a bola parada nos pés, olhando para quem vai lançar, olhando para fazer uma enfiada de bola. Não, ele não é o arco. O Bruno Henrique não é o arco. O Bruno Henrique continua sendo a flecha. Aliás, nesse time do Flamengo hoje, nós temos 3 flechas e 3 arcos. Para entender, o arco atira e a flecha vai, ok? Entendido? Então vamos lá. Os arcos desse time do Flamengo: Davi Luiz com os seus lançamentos, Andreas Pereira com um toque de bola e também com seus lançamentos, e o Everton Ribeiro preparando as jogadas. As flechas: Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Então esses são os 3 arcos. O arco principal do Flamengo é o Arrascaeta, que ainda não retornou, e não tem ninguém nesse time do Flamengo fazendo a função específica do Arrascaeta. Estamos jogando num 4-2-4, onde no último terço do campo, Everton Ribeiro, Andreas Pereira e todos os demais jogadores têm liberdade para poder movimentar sem guardar posições. Só queria esclarecer, porque senão daqui a pouco alguém vai inventar que o Bruno Henrique poderia substituir o Arrasca, e não tem nada a ver, não está acontecendo isso dentro de campo. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso, pessoal. Eu espero vocês aqui no Resenha Rubro-Negra às 19 horas, quando a gente vai começar a transmissão do pré-jogo de Flamengo e Corinthians. E ó, vou falar um negócio pra vocês, hein? O estúdio novo já tá todo preparado para eu poder tentar narrar jogos do Flamengo e estar com vocês em tempo real. Vocês gostariam que eu narrasse jogos do Mengão Queridão? O estúdio está pronto, eu já venho estudando há muito tempo, ainda não estou no nível que vocês merecem, mas quem sabe eu chego lá. Se vocês gostarem da ideia, coloquem aqui nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, fiquem com Deus. Saudações, Rubro-Negra.